Vamos então continuar aqui do ponto onde nós paramos, né? Eu vou pressionar aqui a bandeirinha para retornar aqui para o iniciar. Vou entrar no Express 2013 para web. Vou criar um novo projeto. Tá, ele vai salvar esse projeto aí lá na pasta testes. É um projeto Visual C# WCF. Ok. E quando ele criar o projeto para mim, ele já vai me fornecer alguns métodos para testes, tá? Aqui, ó, ele já traz aqui um método getData, né? Está aqui nesse service 1, e na interface eu tenho, né, um operation contract que tem esse getData, que é para esse método aqui ele ser exposto para ser consumido pelas aplicações clientes, né? Esses detalhes aí nós vamos ver no decorrer do curso, que eu quero saber se o ambiente está pronto para ser usado, né? O que é que eu vou fazer então? O que é que faz esse método getData, né? Ele recebe um valor e ele informa para o usuário que ele entrou com esse valor. Ele só faz isso. Então deixa eu executar aqui. Vou clicar aqui em Internet Explorer. Ele abriu para mim aqui o WCF Test Client. Pronto. GetData. Qual é o valor que eu vou entrar? 88. Vou invocar. Você entrou com 88. Então, tá funcionando aí o WCF, né? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar um método chamado getLista. Esse método não vai receber nenhum valor, tá? Daí eu já vou informar esse método aqui na minha interface e vou decorar ele com isso aqui, Operation Contract, que é para ele ficar disponível, tá? Só que ele não vai retornar uma string, ele vai retornar uma lista de objetos, né? Que objetos serão esses? Vou criar aqui uma classe nova, adicionar um novo item, que vai ser uma classe, ó. Tá? Vou adicionar uma classe então, classe 1 mesmo, public string nome. Pronto. Essa classe 1 ela vai representar a nossa tabela lá, tá? Então eu vou retornar uma lista de classe 1 com meus 3 nomes lá, tá certo? Com esses 3 registros aqui, ó. Tá? Albert Age T2TI. Ok? Essa minha classe 1 seria aí o meu DTO, tá? Perfeito. Então aqui eu vou retornar uma lista de class 1, tá? Prontinho. GetLista está reclamando aqui porque eu retorno uma lista de class 1, mas ainda não estou retornando nada aqui, né? O que eu faço agora? Vou lá no lado do cliente, ó, e vou aproveitar esse código aqui, certo? Vamos aproveitar esse código aqui. De cara ele reclama para mim que não sabe quem é esse NP GSQL Connection, então deixa eu adicionar isso aí nas minhas referências, né? Vou adicionar uma referência. Veja que eu já fiz alguns testes aqui. Então é o NPGSQL
e o mono, tá? Eu havia feito inicialmente aqui uns testes com o NBernate e até mostrar utilizando com ele, mas como durante o segundo ciclo, né, nós definimos lá nas discussões que utilizaríamos o Entity Framework, então eu deixei isso para lá, né? Vamos acessar diretamente aqui, depois numa aula específica, né, no DVD específico, no momento oportuno, nós vamos ensinar como utilizar o Entity Framework, tá? Então, selecionei os dois, ok. Cliquei com o botão direito, peço para ele resolver para mim aqui a situação. Situação resolvida, mas ele ainda está reclamando porque eu não estou retornando nada, né? Então lá no final aqui, ó, retorne, aí eu vou ter que retornar uma lista. Que lista vai ser essa? Bem aqui eu vou criar uma lista, ó. E list class 1 lista igual a new list class 1, tá? Então criei essa lista aí e é essa lista que eu vou retornar, né? Por padrão a conversão pede que nós iniciemos esse tipo de objeto com letra maiúscula, tá? Então deixa eu retornar a lista aqui no final e ele vai parar de reclamar. Perfeito, parou de reclamar, mas eu ainda não estou... Essa lista está retornando vazia, né? O que eu vou fazer aqui agora? Nesse laço aqui, ó, no lugar de eu escrever no console, né, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um objeto. Esse objeto, ponto nome, vai ser o dr0. dr.getString, fazer assim, para eu não precisar fazer nenhum tipo de cast. Pronto. E aí na minha lista eu adiciono o meu objeto teste. Tá, então como eu tenho 3 registros aqui, eu crio 3 objetos teste, informo, atribuo o nome a ele, né, e adiciono esse teste na minha lista. E no final eu retorno essa lista, tá? Vamos ver se isso aí vai funcionar, né? Vamos executar. Aqui, ó, get lista, vou invocar e aí estão os meus 3 registros, olha, nome Albert, nome age, nome T2TI. Então nós já acessamos o banco de dados, tanto da aplicação da ferramenta para desktop como da ferramenta para web, né? Já criei um web service e o serviço está disponível. Será que eu consigo consumir esse serviço? É o próximo passo, né? Vou fechar isso aqui. Nós vamos agora consumir esse serviço aí, tá? Vou retornar para cá, né? Pro Visual Studio for Windows. Vou criar um novo projeto. Vai ser um projeto WPF. Ok. Não vou me preocupar aqui com padrões, tá? Vou simplesmente carregar os dados que estão vindo lá do web service numa lista, ok? Para comprovar que o meu ambiente está funcionando, né?
Aí está a minha janela. Aqui em Toolbox, então, eu vou adicionar aí uma list box. E vou também adicionar um botão. Pronto, o objetivo é carregar aqui os 3 nomes lá, né? Que nós vamos fazer no código desse botão aqui, tá? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que adicionar aqui a referência para o banco de dados? Não, porque não é uma aplicação cliente-servidor, né? Eu tenho que adicionar uma referência para o meu serviço. E qual é essa referência que eu vou colocar aqui? Essa referência é a seguinte, olha, deixa eu retornar aqui para o servidor. Eu vou executar novamente aqui. Se você clicar aqui na interface, né? Você deve ter percebido o que eu fiz. Eu cliquei na interface para ele executar direto no browser, tá? Só retornando aqui, olha, eu selecionei a interface, cliquei lá no botão executar e ele abriu para mim aqui no browser. Pronto, aqui no browser eu tenho o service1.svc. Vou clicar nele. Ok, e aqui ó, eu já posso ter acesso ao meu WSDL, né, que vai expor os meus métodos e tudo mais. Mas o que eu quero é esse endereço aqui, tá? Esse aqui é um endereço temporário, né? Depois nós configuramos a aplicação para ela já implantar isso no IS, já funcionar. Nós já vimos que o IS está funcionando 100%, né? E é por isso que nós estamos conseguindo rodar isso aqui. Mas eu vou pegar esse endereço temporário mesmo, tá? Vou copiar isso aqui. E lá no cliente, ó, eu vou colocar aqui o endereço. E ele achou o meu serviço, tá? Vou clicar em OK. Ele adicionou então aqui a minha referência. E agora é só eu realizar, né, eu implementar o método, né? Então, primeiramente eu vou colocar aqui um try catch. E aqui no try eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou usar o service 1 client.
Vou pedir para ele resolver aqui para mim. Ele vai trazer, olha, de WPF Application. Ok? Vamos então instanciar esse cara aqui. E depois disso, nós podemos utilizar esse serviço, né? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma lista de class 1. Olha só, ele já está sabendo quem é class 1 aí, né? Lista serviço. E como é que eu instancio essa lista serviço aí? Eu vou pegar de serve ponto get lista, né? É o meu método lá que retorna exatamente uma lista de classe 1, tá? Ele está informando que não vai conseguir converter aí essa lista. Essa mensagem aí nós resolvemos da seguinte forma. Eu venho aqui no meu serviço, botão direito, configurar. E aí o tipo de coleção é uma generic list e não um array. Pronto, resolvido. Agora eu vou fazer aqui um for each, né, para cada class 1 objeto em lista serviço. Para cada objeto que tiver nessa lista serviço, eu vou imprimir o nome dele no meu listbox, né? Deixa eu só retornar aqui. Meu listbox, ele está sem o nome, né? Deixa eu colocar um nome aqui para ele. Listbox 1. Pronto, vou no fonte novamente. Listbox 1 ponto itens ponto add objeto ponto nome. Vamos executar e vamos ver se os três nomes vão aparecer. Se os três nomes aparecerem, então o nosso ambiente está 100% configurado. Botão. E aí está, olha, Albert Age T2TI, tá? Os três nomes apareceram. Conseguimos então consumir o web service que está pegando essas informações no banco de dados PostgreSQL, ok?